Fala, abençoado, tudo bem? Aqui quem fala é a Tia Pri. Seja bem-vinda ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu preparei essa videoaula para vocês, onde eu vou falar sobre meios de cultura. Então fica ligado, porque eu vou dividir essa aula em duas partes. Uma parte aonde eu vou falar um pouquinho sobre a parte teórica, com algumas informações importantes, e a segunda parte, que vai ser a aula prática, ok? Então fica ligado e segue comigo nessa videoaula. Antes de nós iniciarmos, bora lá fazer uma pequena revisãozinha. E eu coloquei essa imagem para vocês. Por quê? Porque eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Você já imaginou a quantidade de seres vivos que existem no mundo? Pois é, estima-se que existem cerca de 1,5 milhão de seres vivos que foram identificados, fora os que a gente nem sabe que existe ainda, né? E desses 1,5 milhão, cerca de 10% é micro-organismos. Olha, é muita coisa. E esses micro-organismos são organismos muito pequenos. Eles é que são o alvo de estudo da microbiologia. Por isso que eu estou fazendo essa pequena introdução, lembrando você quem são eles. Eu estou falando de organismos como algas unicelulares, fungos, bactérias, protozoários e vírus. Todos eles são organismos microscópicos, ou seja, impossíveis de serem vistos a olho nu. São seres assim chamados porque nós só conseguimos visualizar a partir do uso de um microscópio. Então, com o advento, com a descoberta do microscópio lá pelo século 17, é que esses organismos puderam ser observados. Não assim com riquezas de detalhes, até porque o primeiro microscópio foi um microscópio simples. Ele possibilitou a visualização desses organismos, por quê? Porque um microscópio aumenta o tamanho desses seres microscópios, de forma que nós conseguimos ver que eles existem. Se a gente quer ver detalhes, lógico, nós vamos precisar de um microscópio mais sofisticado. Por exemplo, os vírus só conseguimos visualizá-los num microscópio eletrônico, porque eles são realmente muito pequenos. Para os demais micro-organismos, um microscópio simples permite que a gente consiga vê-los, mas detalhes não conseguimos ver, ok? E aí, se nós estamos falando em micro-organismos e a gente está querendo estudar, já que é o alvo de estudo da microbiologia, como então fazemos para estudá-los? É simples, basta você criar o quê? Um meio de cultura, uma preparação aonde esses organismos vão se proliferar. Um meio de cultura pode ser natural ou artificial, também chamado de sintético. Um meio de cultura natural é o meio ambiente propriamente dito. Por quê? Naturalmente, nós encontramos esses organismos microscópicos em qualquer parte do planeta. Pode ser o ambiente aquático, pode ser o solo. Restos de alimento é o lugar perfeito para a gente conseguir identificar a presença deles, tá? E um meio considerado artificial é aquilo que nós preparamos num laboratório, é a imitação do ambiente natural, porque nesses meios de cultura nós vamos colocar aquilo que esses micro-organismos precisam para conseguir se desenvolver. Então, um meio de cultura artificial nada mais é do que uma preparação que vai apresentar os nutrientes necessários para a proliferação, para a multiplicação e o crescimento desses micro-organismos. Dessa forma, criando esse ambiente artificial, é possível estudar o micro-organismo, identificar, analisar esse cara aí, ok? Se eu pensar no meu meio de cultura, eu posso classificá-lo e aqui eu vou usar apenas duas classificações diferentes. A primeira delas é o quê?
classificar o meu meio de cultura artificial quanto ao seu estado físico, pensando em como esse meio pode estar, eu vou enxergá-lo de 3 formas diferentes. Uma é o meio sólido, a outra é o meio líquido e a outra é o meio semissólido. Ou seja, existe um meio de cultura sólido, um meio de cultura líquido e um meio de cultura semissólido. Basicamente, a diferença entre eles é a consistência desse meio de cultura. Um meio de cultura que é líquido também pode ser chamado de caldo. Nesse meio de cultura, não está presente uma substância que solidifica esse meio, né? Que é uma substância solidificante. Essa substância é chamada de agar. Portanto, um meio de cultura líquido não possui o agar, por isso que ele fica com essa consistência. Já os meios de cultura sólido e semissólido possuem o agar, porém em concentrações diferentes. Um meio de cultura sólido, ele vai apresentar de 1 a 2% de agar, e aí ele fica com um aspecto mais firme. Já o meio de cultura semissólido, ele possui menos de 1% de agar, e então ele vai apresentar um aspecto gelatinoso, ok? Tanto o meio líquido quanto o meio semissólido, a gente coloca esse meio de cultura em tubos de ensaio. Já o meio sólido pode ser colocado em tubos de ensaio, sim, mas normalmente nós colocamos ele em placas de Petri. Se nós classificarmos os meios de cultura quanto à sua finalidade, que é a outra classificação que estou apresentando aqui para vocês, nós vamos ter 3 diferentes finalidades. Então, quanto à finalidade, eu vou pensar o que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo estudar, como eu estou querendo inocular esse meu material. Então, eu vou ter o quê? Um meio enriquecido, um meio de cultura seletivo e um meio de cultura diferencial. O que seria um meio de cultura enriquecido? É aquele meio que vai proporcionar o crescimento de micro-organismos que são exigentes, porque nesse meio existem muitos nutrientes, existem nutrientes extras, por isso desse nome, enriquecido, tem muita comidinha para ele. Já o meio chamado seletivo, ele é chamado seletivo porque ele seleciona, ou seja, ele vai favorecer o crescimento de um determinado tipo de micro-organismo e não de outro, porque nesse meio eu vou ter substâncias que inibem o crescimento de alguns micro-organismos que eu não quero que cresça nesse meio. Já o meu meio de cultura diferencial, ele vai permitir o quê? A diferenciação entre os micro-organismos que eu estou estudando. Por quê? O que acontece? Alguns micro-organismos, eles acabam sendo parecidos. E aí, quando eu utilizo o meio diferencial, devido às reações químicas que acontecem nesse meio químico, eu vou conseguir saber qual que é o micro-organismo que eu estou analisando. E já que nós conhecemos um pouco a parte teórica, nós vamos agora iniciar a aula prática. Então fica ligado, porque nessa aula prática eu vou mostrar para vocês como que se faz um meio de cultura do tipo sólido por conta da consistência, certo? Só que esse vai ser um meio de cultura caseiro, ou seja, nós vamos utilizar os ingredientes que temos à disposição, já que não estamos num laboratório, onde o meio de cultura ele vem pronto e a gente só tem que fazer o quê? A diluição correta e depois passar pelo processo de esterilização, coisas que aqui nessa videoaula nós não vamos ter, ok? Então fica ligado que é o que eu vou te mostrar agora. Agora nós vamos preparar um meio de cultura caseiro e eu vou te mostrar quais são os ingredientes que nós vamos precisar. Você vai precisar de um tablete de caldo de carne, que vai servir como nosso meio de cultura, porque os micro-organismos precisam se alimentar, lembra? Então, quem vai fornecer os nutrientes para esses micro-organismos crescerem, se multiplicarem, será o caldo de carne.
Você também vai precisar de um pacote de gelatina incolor. Por que a gelatina incolor? Porque nela nós vamos ter a substância solidificante, que é o agar. Também vamos precisar de 200 ml de água, ok? Um pouquinho dessa água nós vamos utilizar para dissolver o nosso agar. E você também vai precisar de potes para colocar o meio de cultura nele. Já que nós estamos fazendo algumas adaptações, esse pote vai servir como a nossa placa de Petri, ok? Você pode utilizar, em vez de potes, copos descartáveis, tampas de Tupperware, algum outro material que você tiver à disposição. Vou mostrar para você agora, passo a passo, como faz isso. A primeira coisa que você vai fazer é triturar o seu caldo quinoa. Lembrando, você também pode usar Sazon, porque ele já vem em pozinho. Depois que você tritura, coloque um pouco de água para dissolver e mexe. Deixa isso daqui de molho, descansa essa preparação que você fez. Você vai abrir agora a sua gelatina em pozinho, essa gelatina sem sabor. Coloca aqui, ó, no refratário, ok? E você vai seguir as indicações que estão no verso da sua embalagem. Seguindo aqui, o que ele está falando? Que a gente precisa, ó, hidratar esse pó com 5 colheres de água fria. Eu fiz a medição. Se eu usar essa colherzinha de sopa, 5 colheres dessa equivale a 50 ml de água. Como eu já medi, então eu vou colocar direto aqui. Pronto. Eu vou mexer um pouco para misturar a água na nossa gelatina em pó, que é o nosso agar que está aqui, tá? E vou deixar descansar um pouco. Espera 5 minutinhos e aí você vai ver o que vai acontecer. Um pacote de gelatina dessa marca que eu comprei, tá falando que tem 12 gramas de pó. E esses 12 gramas, eles vão render 300 ml do nosso agar. Então, o que você vai fazer? 50 ml você reservou para hidratar esse pó, certo? Então, vai sobrar pra gente 250 ml. Os 250 ml eu coloquei nesse copo e eu vou agora aquecer um pouco essa água. Então, vamos lá. Eu vou deixar aquecer um pouco, tá? E depois eu vou transferir essa água morna lá no meu refratário que contém o meu agar que está hidratado, ok? Depois que a água começar a levantar a fervura, chega mais perto. Depois que começar a levantar a fervura, ó, tá vendo que tá saindo vaporzinho? Você vai, ó, desligar. Você não pode usar água fervendo, porque senão você vai destruir as propriedades do nosso agar e aí o negócio não vai funcionar. Faz o seguinte, pega essa água e você vai colocar no nosso agar que está hidratado. Veja como ele ficou depois de 5 minutos. Ele absorveu a água, tudo bem? Agora eu vou derreter isso daqui, porque ó, ele tá ó, durão, tá secão. Então vamos lá, coloca essa água que está um pouco quente e vamos mexer até ele derreter. Mexe até derreter. Depois que você dissolveu a sua gelatina, olha como ela ficou, ó.
Aquele pó que estava hidratado e estava secão, durão, ó. Ó como ele ficou, tá? Depois que adicionei a água morna, ele ficou assim. Agora você vai fazer o seguinte. Lembra que nós deixamos o caldo de carne de molho para ele dissolver? Nós vamos misturar isso na nossa gelatina aqui. Então vamos lá. Adicione aqui quantas colheres você quiser. Lembrando que o caldo de carne é a comidinha. Mistura. Agora é só colocar um pouco disso daqui no nosso pote. A nossa imitação de placa de pedra. Coloque um pouco, até que atinja mais ou menos meio centímetro de altura. Isso você vai levar na geladeira e vai deixar lá por cerca de 3 horas para ele solidificar. Agora vamos esperar. Como eu já tinha preparado um material antes para você, depois de 3 horas, olha como que fica o meio. Solidificou. E é isso que nós vamos utilizar para a próxima videoaula. Mas, olha que legal. É assim que fica. Firminho. Vamos usar isso daqui como um meio de cultura para o crescimento do nosso micro-organismo. Até a próxima aula.